Palavra de Deus em Atos, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe havia acontecido. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, e te louvamos nessa hora, Senhor, nessa noite. Deus, ministre, Senhor, aos nossos corações a tua santa, poderosa e viva palavra, ó Espírito Santo de Deus, pois queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O evangelista Lucas relatou um milagre realizado por Pedro e João ao curarem um homem aleijado de nascença à entrada do templo. E esse episódio demonstra o poder de Deus agindo por meio dos apóstolos e a transformação que o Evangelho pode trazer a vidas e transformar qualquer vida. Há poder no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso há mais de 2000 anos sendo comunicado, anunciado, vem sendo pregado. Esse Evangelho de poder, Evangelho que pode transformar vidas, vidas cansadas, vidas sobrecarregadas, vidas confusas, vidas angustiadas, vidas com medo, vidas inseguras acerca do futuro, do amanhã, vidas aprisionadas ou acorrentadas pelo medo da morte. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem poder para gerar esperança no coração mais aflito, gerar esperança no coração mais sofrido. As palavras eternas do Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho, é o Evangelho de poder. Por isso que em Atos capítulo 1, verso 8, ordem do Senhor Jesus Cristo, ele pediu para a sua igreja ficar em oração. E entendemos que através da oração a igreja, ela se move. Através da oração a igreja, ela fala e se comunica com Deus através do sobrenatural. Através da oração falamos com Deus e Deus, ele ouve as nossas
orações. E é a partir dessa passagem do capítulo 3 de Atos que o evangelista Lucas descreve algo extraordinário que aconteceu na vida de um homem aleijado, diferente do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, clama por Jesus, busca pelo Senhor Jesus, e Jesus vai até o seu encontro. O relato descrito por Lucas no capítulo 3, o aleijado não clama, não levanta a sua voz, mas de modo gracioso é tocado pelo poder de Deus. O texto diz que ele está à porta, o texto diz que ele está mendigando, o texto diz que ele diariamente era levado por pessoas e colocado à porta de uma igreja, estava necessitando de algo. Quem sabe nessa noite você esteja próximo da experiência desse aleijado, incapacitado, necessitado e precisando de um milagre. Mas diz o texto que esse aleijado, esse paralítico, ele não abre a sua boca, mas inesperadamente ele é tocado pelo poder poderoso da graça de Deus. Meus irmãos, o texto diz que Pedro e João subiam às 3 horas da tarde para ir praticar uma disciplina que na religião judaica tinha 3 tempos, 3 turnos de oração. E em um desses turnos de oração, Pedro e João, eles sobem 3 horas da tarde para se dedicarem à oração, para buscar a Deus em oração, para ouvir a voz de Deus através da oração. A oração não é um mero hábito religioso, mas a oração, podemos dizer à luz desse texto sagrado da palavra de Deus, que é a porta que abre o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Quem sabe você nessa noite esteja dizendo: preciso de um milagre no meu relacionamento, preciso de um milagre em minha casa, preciso de um milagre em minha vida, preciso de um milagre urgentemente. Através da oração, tocamos a presença de Deus. Através da oração, podemos também ser tocados pelo poder da graça maravilhosa de Deus. E é interessante que a partir desse texto, podemos identificar pelo menos 3 marcas de uma igreja que glorifica a Deus. A primeira marca é o poder e ousadia no nome de Jesus. Pedro e João não realizaram o milagre por suas próprias mãos, mas o milagre foi realizado e aconteceu o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o nome de Jesus ele é revelado, algo acontece. Quando o nome de Jesus é conhecido, experimentado, experimentamos também o toque da graça de Deus em nossas vidas. Por isso que o texto sagrado ele diz que devemos ter cautela e cuidado ao usar o nome de Deus em vão. Pedro e João usam esse nome no momento certo, na hora certa, e algo extraordinário aconteceu na vida de quem estava desesperadamente precisando
de um milagre. Diz o texto, meus irmãos, que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo da hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Quem sabe aquele homem vivenciava uma experiência diária de não ter solução para a sua vida, até que Deus marca um encontro com ele. Vendo Pedro e João que iam entrar, e certamente sabendo da fama daqueles homens que haviam tido um encontro com Jesus, ele indaga aqueles apóstolos, testemunhas oculares do Senhor Jesus, para pedir esmolas. E diz o texto, Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com toda a atenção, esperando receber deles alguma coisa. E é costume do judeu, ao ir ao templo, levar ofertas e também o seu dízimo. Mas é interessante que o texto narrado por Lucas diz que naquele exato momento, Pedro e João não tinham nada em seu alforje, em seus bolsos, mas de pronto eles têm algo para confessar, manifestar na vida daquele homem. Não tinha nada em seus bolsos, mas seus corações estavam cheios da presença de Deus. Uma igreja que impactou o mundo foi uma igreja que não estava aprisionada a posses, a propriedades, ao poder do dinheiro, mas uma igreja que estava submissa ao poder do Espírito Santo. De pronto, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande. É tempo, meus irmãos, de nos apegarmos àquilo que verdadeiramente é a fonte de poder e que revela Deus em nossas vidas. Em Atos 1, verso 8, Jesus chama de poder do alto, poder do céu, vida cheia do Espírito Santo, capacidade plena e total que preenche a alma, a vida, o coração e que torna cada homem pleno e cheio, invadido da presença de Deus. Algumas pessoas pensam que ter dinheiro é tudo na vida, e quando não tem dinheiro, se desesperam. E certamente você conhece alguém que já tirou a própria vida em desespero, em angústia, por administrar os bens dessa vida e pensar que o dinheiro é tudo na vida. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 3, que aquilo que tocou e transformou a vida de um homem que estava à margem da sociedade, esquecido por muitos, e que sofria de uma paralisia em seu corpo, ele foi transformado não pelo poder do dinheiro, não pelo poder da fama, não pelo poder da influência humana, mas pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Precisamos entender nessa noite
que, enquanto não tivermos um encontro pessoal com o Senhor Jesus e nos tornarmos seu templo, sua morada, habitação do Espírito Santo de Deus, seremos as pessoas mais miseráveis do planeta Terra. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: eu tenho uma poupança, eu tenho um rendimento, eu tenho um benefício, eu tenho bens, eu tenho ainda em quantidade um bom valor para a minha vida, para a minha aposentadoria. Eu quero te dizer nessa noite, segundo a palavra de Deus, que as traças roem, a ferrugem tem o poder de estragar e de desvalorizar tudo aquilo que os nossos olhos e que as nossas intenções e pensamentos humanos estão muitas vezes no lugar errado. A Bíblia diz que aquilo que enriquece, que torna um homem verdadeiramente rico e farto, é a presença de Deus em sua vida. Aquilo que pode trazer brilho, cor, sabor na vida, sentido, razão para viver, é a presença de Deus, pulsante, trazendo vida ao teu coração. A Bíblia chama isso de Espírito Santo de Deus. Aquele homem, ao ter um encontro pessoal com os discípulos do Senhor Jesus, tiveram as suas vidas transformadas, e aquele homem aleijado teve a sua vida transformada. O próprio texto diz que não foi Pedro nem João, mas o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, foi que trouxe plena transformação àqueles homens. Meus irmãos, a partir desse texto nós temos uma grande responsabilidade como membros e congregados: revelar a Jesus aonde nós estamos. Mostrar quem é Jesus a partir do testemunho, vivendo em nossas vidas, através da nossa fala, através daquilo que cremos e confessamos. Diz o texto que com poder e ousadia, no nome do Senhor Jesus, Pedro e João transformaram um homem pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3, 4 e 6, que a confiança que temos em Deus e em Cristo, não que sejamos capazes de nós mesmos, de reivindicar alguma coisa como nossa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nessa noite, creia que você é templo, casa, morada, habitação do Espírito Santo de Deus, e Ele quer fazer de você uma testemunha cheia do poder de Deus, do poder dos céus. Eu fico muito alegre quando nos visita uma família, uma vida, uma pessoa entra nessa congregação, mas a alegria de Deus é maior em revelar Jesus ao seu coração, deixando Jesus habitar, governar a sua vida. Meus irmãos, o que a igreja primitiva, primeira igreja, igreja missionária, igreja testemunha do Senhor Jesus Cristo fez e realizou, só fez por causa do poder do Espírito Santo. Talvez seja contraditório nessa noite dizer: não precisamos de nada.
mas disse Pedro e João que nada tinham e ao mesmo tempo tinham tudo e o mais suficiente da parte de Deus para transformar aqueles que estão carentes e necessitados de transformação. Meus irmãos, o que temos em nossas vidas e que a Bíblia chama de Espírito Santo é mais poderoso do que a bomba atômica idealizada por Albert Einstein. Foi uma grande revolução e trouxe grande inovação e muita destruição. Mas a presença de Deus pode transformar o mundo. O poder de Deus pode transformar famílias. O poder de Deus pode transformar vidas da miséria à total saúde e restauração. Por isso que nessa noite precisamos viver a segunda marca dessa igreja que abalou o mundo. Compromisso com a missão. Pedro e João estavam indo ao templo para fazer o quê? A Bíblia diz que eles estavam indo ao templo para orar, para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para se colocar à disposição de Deus. É interessante que há muitos crentes que tomam muito tempo, e quando eu digo muito tempo é para estudar aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Ficam tão interessados para acontecer o que vai acontecer no final, estudo das últimas coisas, mas se relaxam para aquilo que é mais importante: ter uma vida consagrada, santificada, cheia do poder do Espírito Santo. Foi isso que Jesus, ele aconselhou os seus discípulos. Não deveriam ficar com seus olhos fitos nas nuvens, no Cristo sendo levantado, mas que deveriam acelerar seus passos, abrir a sua boca, se envolver em oração, contagiar a igreja, o corpo de Cristo, a congregação, a estarem unidos em oração, cheios do poder do Espírito Santo. Só podemos avançar na obra de evangelização e na obra missionária nessa congregação através do poder da oração e por meio do poder do Espírito Santo. À luz da palavra de Deus, quero te dizer nessa noite que você não pode ser cheio pela metade do Espírito Santo, mas você deve ser completamente tomado, cheio, completo do poder do Espírito Santo para cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo. É um compromisso, não é do pastor, não são dos líderes dessa congregação. O Espírito Santo, ele conta com você. O Espírito Santo de Deus, ele conta com você. Você que está na escola, você que está entre relacionamentos de pessoas que não congregam e não querem vir, a sua vida deve ser um megafone, a sua vida deve ser um testemunho vivo, declarando aos quatro cantos de Riacho das Almas que Jesus Cristo está vivo, e Ele vive dentro de mim, dentro de você, em cada passo, em cada comportamento, em cada atitude, em cada gesto, em cada ação. É interessante que Pedro e João, olhando para aquele homem, se compadece dele, mas eles sabem que podem oferecer algo extraordinário àquele homem necessitado.
porque eles já tiveram encontro com Jesus. Uma igreja viva deve ter um compromisso sólido com a missão de fazer discípulos, meus irmãos. A nossa missão nessa congregação aqui é fazer discípulo. A missão dada pelo Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo a cada um de nós, ao sairmos por essas portas, é fazer discípulo. Por isso que o texto diz em Atos capítulo 3, verso 16: pela fé no nome de Jesus, é que o nome poderoso fortaleceu este homem que estava vivendo em misérias. A fé que vem por meio desse nome deu saúde, saúde perfeita, saúde plena, restaurou as suas pernas, e ele, levantando de salto, começou a glorificar a Deus. Meus irmãos, terceira marca dessa igreja é a manifestação do amor, a manifestação da compaixão, a manifestação da misericórdia. Precisamos ter um olhar de misericórdia, precisamos ter um olhar de compaixão e manifestar o amor de Deus às vidas que precisam de restauração. Ao curarem o homem coxo, Pedro e João demonstraram amor e compaixão, refletindo o coração de Cristo para aqueles necessitados. É muito difícil quando não temos nada para ajudar, um valor específico, um bem material, mas Pedro e João não se deixaram se atrapalhar diante dessa questão. Eles disseram: nós cremos, nós temos algo suficiente da parte de Deus que pode transformar a tua vida, e de pronto, em nome de Jesus, comece a andar. Meus irmãos, a igreja que glorifica a Deus é marcada pelo amor ao próximo, compaixão aos perdidos, aos que sofrem, aos que estão precisando de um milagre e de um apoio e de uma mão amiga. Diz o texto que, falando em nome do Senhor Jesus Cristo, eles ajudam aquele paralítico ainda, tomam pela sua mão, levantam. Isso demonstra compaixão, graça e misericórdia. Nessa noite, devemos viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo para impactar as nossas famílias. Precisamos do Espírito Santo não somente para ter as nossas orações respondidas, mas para satisfazer a vontade de Deus, para realizar a vontade de Deus, para manifestar a vontade de Deus. Precisamos do Espírito Santo para lotar esses bancos, precisamos do poder do Espírito Santo para ganhar almas em nome do Senhor Jesus Cristo, para comunicar graça, perdão e restauração a todo aquele que crer em Jesus. Se você é ouvinte do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você precisa tomar um compromisso, tornar-se um seguidor, alguém comprometido com a voz, com as palavras e com a vida do Senhor Jesus Cristo. Se você é crente já pertencente a essa congregação, precisa nessa noite desenvolver um compromisso de maior paixão e de amor pelo Senhor Jesus Cristo, porque o que Ele fez na cruz do Calvário, Ele o fez suficiente, e Ele disse: consumado está, e agora envia o seu Espírito Santo para que a sua igreja realize
a sua vontade. Meus irmãos, precisamos sair por essas portas e falar de Jesus. Precisamos usar os instrumentos que temos em nossas mãos para falar de Jesus aos quatro cantos dessa cidade. Precisamos nos envolver em um tempo maior de dependência em oração para sacudir e abalar as estruturas espirituais dessa cidade, dizendo que Jesus é a única esperança. Jesus, ele conta com você. Jesus, ele poderia dar um comando para os anjos, mas ele conta com homens e com mulheres como eu e você, porém capacitados, cheios do Espírito Santo para falar do seu amor, para viver um testemunho poderoso, para manifestar a sua graça e graça restauradora. Vamos orar, vamos ficar em pé e ore em compromisso com o Senhor Jesus. Diga em oração: eu quero entregar a minha vida, eu quero viver ainda em 2024 uma vida em total submissão, em total dependência, viver cheio do Espírito Santo para realizar a tua vontade, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças